Boa noite, estamos iniciando a leitura de Lucas hoje. Então, no Novo Testamento, a gente terminou de ler Marcos e agora a gente vai ler o livro de Lucas. Vamos lá, começando. Prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. 2. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. 3. Portanto, excelência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram. Desde o princípio, achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor. 4. A fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Então, agora a gente está lendo, né, o Novo Testamento. Boa noite, né? Ao meu esposo, que está ali no portão. Agora a gente não pode sair, né? E a Priscila, um beijo. Agora a gente está lendo a palavra nua e crua, né? Nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias. E a gente está lendo, terminamos o livro de Marcos, vamos ler o livro de Lucas, começando hoje no primeiro capítulo. Pega a sua Bíblia. Versículo 5. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abiás. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus era correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. 7, versículo 7. Mas não tinha filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Ô meu irmão, beijo, Kleb. Obrigado pela companhia. Estamos lendo a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 1. 8. Certo dia no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. 9. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar e por isso entrou no templo do Senhor. 10. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. 11. Então um anjo do Senhor apareceu. Paramos um tempinho aí por causa da internet, né? Por isso que eu não gosto de fazer muito à noite, porque falha muito. Então paramos no versículo 11. Então, enquanto o sacerdote queimava o incenso, as pessoas faziam oração lá fora. 11. Então o anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Continuando. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer, mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente. 15. Pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Então, João era um servo escolhido desde o ventre da mãe dele. 16. E levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. 17. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os
desobedientes voltem a andar no caminho direito e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Então, Isabel e Zacarias já estavam muito velhos, eram servos fiéis a Deus, e Deus prometeu dar a eles um filho, que o nome dele ia ser João, e ele era uma pessoa escolhida por Deus para fazer um trabalho específico, pedindo que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, certo? Conselho para o povo de Israel para a vinda do Senhor, preparar para a vinda de Jesus, no caso. Então Zacarias perguntou ao anjo: como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. 20. Você não está acreditando no que eu disse? Mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer. 21. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. 22. Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminou os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel, a sua esposa, ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. Quando Isabel estava no 6º mês de grávida, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. 28. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. 31. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá o nome nele, o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. 33. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó e o reino dele nunca se acabará. 34. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. 36. Fique sabendo que a sua parente Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. 37. Portanto, para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. 39. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi
depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. 40. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: Você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouviu você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. 45. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. 46. Então Maria disse: A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo. 50. E ele mostra a sua bondade a todos os que o temem, em todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e todos os seus descendentes para sempre. Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Chegou o tempo de Isabel ter a criança e ela deu à luz a um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queimaram-lhe e queriam lhe dar o nome do pai, isso é Zacarias. 60. Mas a sua mãe disse: Não, o nome dele vai ser João. Então disseram: Mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinal ao pai, perguntando que nome ele queria pôr no menino. Zacarias pediu uma tabuinha de escrever e escreveu: O nome dele é João. E todos ficaram muito admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Os vizinhos ficaram com muito medo e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram essas coisas e pensavam nelas perguntavam: O que será que esse menino vai ser? Por de fato, o poder do Senhor estava com ele. Continuando, é uma leitura grande, tá? Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Ele disse: Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. 71. Ele prometeu nos salvar
dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança. 73. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo. 75. Para que sejamos somente nele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. Olha, para que sejamos somente dele, Jesus, e façamos o que ele quer em todos os nossos dias de nossas vidas. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo e irá adiante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação, que virá por meio da pregação dos pecados deles. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. O menino cresceu e ficou forte de espírito e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Então, nós terminamos de ler Lucas 1, falando sobre o nascimento tanto de João, como para frente a gente vai ver o nascimento de Jesus. João veio antes de Jesus para o quê? Para anunciar, preparando o caminho, para que quando Jesus chegasse, as pessoas já soubessem que elas precisavam se arrepender dos seus pecados e seguir a Cristo, a Jesus, certo? Que ia aparecer. Então, por isso que a gente vê muitas das vezes o Senhor, que a gente vai ver mais para frente, quando ele curava, ele dizia: os seus pecados estão perdoados, né? Porque ele veio perdoar pecados, né? Todos nós estávamos destituídos da presença do Senhor pelo pecado lá no Jardim do Éden, né? Quando aconteceu aquilo, houve uma separação entre nós e Deus. E aí ficou um vácuo aqui, que é o pecado. Então, Jesus veio para fazer esse elo de novo, ó. Jesus é a ponte entre nós e Deus novamente. Para que a gente tivesse o perdão dos nossos pecados, nós precisamos aceitar Jesus. E João veio à frente anunciando para a gente se arrepender. E só o sangue de Jesus limpa e perdoa todos os tipos de pecado. Nada mais. Nem se você inventar de fazer promessa, de rezar não sei quantos Pai Nosso, quanto Ave Maria. Não. A única coisa que faz você ser ligado novamente com Deus e os seus pecados realmente ser perdoados é quando você aceita Jesus. Aí o sangue de Jesus é que limpa todos nós dos nossos pecados e nos leva de novo à comunhão com Deus, tá bom? Então, nós vamos orar nesse momento para terminar e daqui a pouco vamos começar já o culto, tá bom? Tudo bem pertinho. Então, daqui a pouco eu vou compartilhar o link e a gente vai louvar o Senhor, aproveitar essa quarentena para ler a palavra de Deus e cultuar a Deus todos os dias à noite, já que a gente tem tempo, tá? Feche seus olhos, eu vou entregar quem está comigo, o Klebe, o Otoniel da igreja, a Priscila em Curitiba, o meu esposo saiu. Vamos lá, vou orar por todos nós, porque Jesus nasceu e nos deu uma esperança. Então nós estamos aqui vivos com esperança porque Ele vive e Ele vai voltar. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pelo Teu amor, Teu nascimento, Senhor. Obrigado pelo livro de Lucas que ressaltou através de João Batista, Senhor, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, aceitarmos a Jesus, Senhor, para que possamos de novo nos encontrarmos com Deus Pai na Nova Jerusalém. Perdoa os nossos pecados, abençoe e guarda
todos, Senhor, nós que estamos passando por essa situação, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, nos protege, dai a cada um de nós prudência, discernimento, para nos guardarmos, Senhor. E quando sairmos, Senhor, por necessidade, que Teus anjos fiquem ao nosso redor, Senhor, nos protegendo, para que a gente não volte para casa com a doença. É o meu pedido, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus te oramos e te agradecemos por estarmos mais um dia findando praticamente bem, com saúde. Ser com todos os profissionais da área, não só da saúde, Senhor, mas os garis, os motoristas, o cobrador, tudo, Senhor, todas essas pessoas que são obrigadas a trabalhar, porque o sistema precisa funcionar. Abençoa todos. Guarda os nossos governantes, todos, Senhor, presidente, vereador, senador, deputado, governador, todos, Senhor, guarda em Tuas mãos e que eles possam decidir a nossa vida da melhor forma possível. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Um beijo, boa noite e daqui a pouco a gente está aí louvando o Senhor com meu esposo. Beijo.